Pedro recebe multa e é suspenso no Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute desdobramentos da confusão do último sábado no rubro-negro. Quero te contar também qual o salário de Lucas Moura no São Paulo. Já o Palmeiras consultou mesmo o Lanzini, o meio atacante argentino que está livre no mercado. Falo também sobre Roger Guedes. 240 milhões de reais apenas em salários nos 4 anos de Catar. Tem ainda detalhes, novidades sobre o mercado do Vasco, com o centroavante muito perto de ser anunciado. Tudo o que você precisa saber para continuar a quarta-feira super bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo desde 2000 e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, que é a patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Tô mostrando na tela as partidas dessa quarta-feira, tem bastante jogo legal. Quero dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Começando com o Atlético Mineiro e Palmeiras, para mim jogo de empate, cotação muito legal a 3,20. Vila Nova e Sport, jogo da Série B, confronto de adversários que lutam pelo acesso. Para mim ambos marcam também com cotação legal. Já na Sul-Americana tem Botafogo e Guarani. O Botafogo é muito favorito para vencer o time paraguaio. Tem Estudiantes e Goiás pela Sul-Americana. Tô acreditando em mais de 2,5 gols para completar Nacional e Boca Juniors. Jogo da Libertadores. Para mim, partida com menos de 2,5 gols. Para você participar na Betano é super simples. Você vai pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faça seu cadastro e vem se divertir comigo na Betano. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Tem bastante coisa. Até por isso, vou acelerar o passo. Primeira informação sobre John, goleiro do Internacional, ele anda chateado. Até porque vinha em grande fase, o melhor jogador do Inter nas últimas partidas. Colorado decidiu contratar o uruguaio Rocher e logo na estreia de Eduardo Cudê, o Rocher já foi promovido ao time principal, já virou titular, contratação do futebol uruguaio. Dessa maneira o John pensa em deixar o clube e o Valladolid da Espanha é um dos interessados. Bora contar que a Inter de Milão também é outra interessada no goleiro Bento, jogador do Atlético Paranaense que é alvo há bastante tempo do Benfica. Inter e Benfica hoje disputam o titular com a camisa 1 do CAP. Bora falar também sobre o Grêmio, que está contratando o goleiro Kaique, 26 anos de idade, pertencia ao Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. Ele é aguardado em Porto Alegre para a realização de exames médicos ainda nessa quarta-feira. Fechando o giro de notícias, Luciano Sanches, o argentino que atua pelo Argentino Júnior e que sofreu aquela dividida com o Marcelo. Você deve ter visto o lance, né? Talvez o lance mais feio que eu já vi no futebol. Ele sofreu uma separação do fêmur em relação à fíbula e teve rompimento total de todos os ligamentos do joelho. Período de recuperação é de no mínimo 1 ano. Confesso que eu não sei se ele volta a jogar futebol em nível profissional. Para completar o giro de notícias, só contar que a minha Portuguesa está jogando nesse momento contra o Santo André, Copa Paulista. Resultado parcial com 30 minutos do segundo tempo, vitória da Lusa por 1-0. Portuguesa dessa maneira vai garantindo a permanência na primeira colocação do seu grupo. Bora falar agora sobre Alexis Sanches, o atacante chileno que tem sido especulado, sugerido e oferecido para clubes brasileiros. Outro dia já surgiu a notícia de que ele poderia pintar no Corinthians. Estou cravando para vocês que o Corinthians não vai contratá-lo. Agora surgiu a notícia de que ele também foi oferecido a Palmeiras e Grêmio. Informação que veio do pessoal do UOL. Só que para voltar ou para vir jogar na América do Sul e se acertar com um clube brasileiro, o Alexis Sanches exigiria algo na casa dos 2 milhões de reais por mês, salário parecido aos praticados com Dudu no Palmeiras e Luizito Soares no Grêmio. São jogadores mais bem pagos em atividade no nosso futebol. O Palmeiras certamente não fará um investimento desse tamanho, nem sei se o Palmeiras tem interesse no Alexis Sanches. Já o Grêmio, como tem a permanência do Luizito Soares garantida até dezembro, dificilmente vai levar essa história adiante. A tendência é que o Alexis Sanches, que é bom jogador, se encontre em outro clube. Atleta que esteve na última temporada no futebol francês pelo Olympique de Marselha. Já Marcos Leonardo, atacante do Santos, que quase foi parar na Lazio, virou alvo da Roma. O time italiano rival da Lazio fez proposta nas últimas horas ao Peixe, oferta de 8 milhões de euros ou mais ou menos 42 milhões de reais. O Santos descartou na hora, primeiro porque achou o valor baixo, depois porque a Roma só gostaria de começar a pagar em dezembro e ainda de forma parcelada. A pedida do Santos é de algo pelo menos na casa dos 12 milhões de euros. O Aston Villa e o Nottingham Forest são outros interessados no jogador. Peixe gostaria de negociá-lo, até porque tem enfrentado enormes dificuldades com o fluxo de caixa. Bora te atualizar agora sobre o salário de Roger Guedes no Catar.
Você deve ter visto, e talvez o corintiano tenha até ficado ofendido, quando ele disse, através de um vídeo que foi divulgado nas últimas horas, que o sonho era atuar no Catar. Isso está muito ligado à condição financeira que foi proposta pelo Al Rayyan. Quero te dar todos os detalhes do acordo. Contrato de 4 temporadas. Por lá ele vai ter direito a um salário livre de impostos de 5 milhões de reais por mês. Você multiplica 5 milhões vezes 48, que é o tempo de duração de todo o contrato, e chega a 240 milhões de reais apenas com salários. Vale a lembrança de que o Roger Guedes era dono de 60% dos seus direitos econômicos, ou seja, no negócio de 10 milhões de euros fechado entre o Corinthians e o Al Rayyan, o Roger Guedes fica com a maior fatia. Isso vai representar ele 36 milhões de reais, o Corinthians vai ficar com 21 milhões de reais. Ao fundo você escuta o Matheus, que está terminando de comer. Diante disso, 240 milhões em salário, mais 36 milhões com a compensação pelos direitos econômicos. E dá para falar que o Roger Guedes, que já era um cara milionário, vai se aproximar do bilionário. Por isso a negociação para ele foi tão comemorada. Roger Guedes e Duílio Monteiro Alves nas últimas horas disseram que houve uma série de tentativas para que o Roger pudesse ficar pelo menos até o dia 16, data do confronto contra o São Paulo, partida de volta da Copa do Brasil. O problema é que o Al Rayyan alegou que a janela de inscrições se encerra no dia 18 e ele quer contar com o Roger Guedes já na partida do dia 17. Roger embarca nessa semana para fechar os últimos detalhes que já estão fechados, para se apresentar e para começar a treinar em seu novo time. Bora falar agora sobre Pedro, outra novidade super importante da quarta-feira. O Flamengo anunciou nas últimas horas, através de fontes, que multou e suspendeu o Pedro. A multa vai equivaler a algo na casa de 5% dos seus salários e a suspensão por um jogo, ele fica fora da partida dessa quinta-feira contra o Olímpia, jogo de Libertadores da América, válido pelas oitavas de final. Primeira partida acontece no Rio de Janeiro. As punições têm a ver com o comportamento do Pedro nos últimos dias. Primeiro, no sábado, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele se recusou a se aquecer. Ainda existia uma substituição. O preparador físico do Jorge Sampaoli pediu que ele se aquecesse. Ele se recusou e a partir daí houve toda a confusão. Na segunda-feira, o Pedro também faltou ao treino por conta desse pacote, a multa de 5% do salário, além da suspensão desse jogo. A curiosidade se dá pelo fato de o Pedro ter treinado hoje pelo segundo dia seguido. E mais uma vez não houve contato do Pedro com o Sampaoli. E no domingo, o Flamengo joga contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro e o Gabigol está suspenso. Será que o Sampaoli vai utilizar o Pedro? O que eu posso assegurar para vocês é que a relação entre os dois é péssima e vou confirmar aquilo que eu já venho dizendo há bastante tempo. O Pedro pediu para ser negociado, ele gostaria de deixar o Flamengo, não quer mais trabalhar com o Jorge Sampaoli. Bora mudar de assunto e falar agora sobre o Vasco da Gama, que espera anunciar nas próximas horas a contratação de Paulo Veguete. Esse é um centroavante de 34 anos de idade, pertence ao Belgrano, foi artilheiro da última edição do Campeonato Argentino, empatado com Michael Santos, que também foi alvo do Vasco. Negociação com o Veguete avançou, o Vasco ofereceu $1.100.000, ou pouco mais de 5 milhões de reais para contratá-lo em definitivo. O Belgrano não gostaria de liberá-lo. O centroavante pediu aos dirigentes que o liberassem, porque está diante da grande oportunidade da vida dele. 34 anos de idade, já na reta final da carreira, vai ter a chance de ganhar muito mais no Brasil do que ganharia na Argentina. Belgrano pediu garantias bancárias que foram aquelas que atravancaram a negociação com Michael Santos. O Vasco pretende resolver essa história nas próximas horas, até porque precisa registrar o jogador até as 23h59, quando se encerra o período de inscrições na nossa janela nacional. Ramon Dias, o técnico argentino do Vasco, teve papel fundamental no processo de convencimento do Veguete. Ele afirmou para o jogador que ele vai ter um papel importante, um papel de protagonista no processo de reconstrução do Vasco, que tenta deixar a lanterna e escapar da zona do rebaixamento. Contrato entre o Veguete e o Vasco vai ter duração de 2 anos. Bora mudar de assunto e falar sobre Lanzini, meio atacante argentino que jogou de 2015 até junho no West Ham da Inglaterra. Está livre no mercado, ou seja, pode ser contratado nos próximos dias, mesmo com o fim da janela de transferências. E já foi especulado no Bahia, no Vasco, no River Plate, entre outros clubes, embora há quem garanta que ele esteja aguardando por uma oferta da Arábia Saudita. Pois bem, nas últimas horas, surgiu em mídias palestrinas nas redes sociais a notícia de que o Palmeiras teria sondado o jogador. Sabe aquele contato para entender condições no negócio, para saber quanto custaria, para saber se cabe no bolso alviverde. Mas, diante desse cenário, também de acordo com as informações, o Palmeiras teria descartado diante da pedida do Lanzini. Posso assegurar para vocês que o nome do Lanzini nunca esteve na pauta do Verdão.
Não houve contato do Palmeiras com nenhum representante do atleta, isso me foi garantido por uma pessoa super importante do departamento de futebol alviverde. A alegação é de que o Palmeiras, para contratar alguém, faria todos os esforços em busca de um volante. O Lanzini está bem longe de ser um volante, é um meio atacante que inclusive tem sofrido com uma série de lesões que o impediram de ser mais útil nesse último ano de West Ham. Ele esteve em campo ao longo da temporada em apenas 10 jogos. Então descartemos Lanzini no Palmeiras, o nome nunca esteve na pauta, não faz parte dos planos. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre Lucas Moura. Quanto é que o novo reforço do São Paulo já passou por exames médicos pela manhã, treinou à tarde, já foi inclusive anunciado nas redes sociais e tudo mais. Quanto é que o Lucas Moura vai ganhar? Posso assegurar para vocês que o salário do Lucas Moura vai ser o mesmo do Caleri e do James Rodrigues. Os três serão jogadores mais bem pagos do elenco do São Paulo, todos com um salário na faixa dos R$800 mil por mês. A grande sacada nos contratos de James e Lucas vem no plus, vem no à parte. O Caleri ganha os 800 mil e ponto final. O James e o Lucas terão direito a outras duas condicionantes. Eles vão ter direito à luva, que é um prêmio pela assinatura do contrato. O fato de estarem livres no mercado garantiu a eles essa possibilidade, essa alternativa. Mas não para por aí. Tanto o Lucas quanto o James também acertaram bonificações que estão atreladas a metas individuais e também a metas coletivas. Títulos do São Paulo garantem bônus. Performance deles também garantem bônus. Por isso esse salário parte de 800 mil e pode chegar a números bem superiores. São Paulo ainda não quis fazer essa divulgação, estou tentando descobrir até quanto eles podem receber. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. De qualquer forma, dois reforços extremamente importantes. O presidente Júlio Casares, que tem sido ou vinha sendo bastante criticado nos últimos tempos, até pelo fato de não ter conseguido reforços, merece elogios. São dois jogadores que mudam o patamar do São Paulo sem sombra de dúvida. E você, São Paulino, está contente? Acha que o São Paulo passa a ser candidato a título da Sul-Americana e da Copa do Brasil? Use o espaço para comentários, também deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau!